Olá, queridos alunos! Aulão adelante, Direito Penal, parte especial, questão de número 1. Vamos lá então, questão de número 1. O homicídio praticado contra a vítima, mulher, é crime de feminicídio, sendo qualificado quando praticado em detrimento de gestante. Questão errada, né? Questão errada. Não basta que a vítima seja a mulher. E outra coisa, a condição de gestante não qualifica o homicídio. Nós temos uma incidência de uma majorante quando caracterizado o feminicídio. E o feminicídio será caracterizado quando o homicídio for praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. E quando nós teríamos esse contexto de razões da condição de sexo feminino? O artigo 121, parágrafo 2º-A, menciona: considera-se que há razões da condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar e o menosprezo ou a discriminação à condição de mulher. Eu vou chamar a sua atenção, eu já dei a questão como errada, né? Eu vou chamar a sua atenção porque qual é a natureza da qualificadora do feminicídio? Nós temos duas correntes. Nós temos uma primeira corrente defendida pelo STJ, que entende que a qualificadora do feminicídio é de ordem objetiva. Agora, a doutrina se posiciona de forma contrária. Por quê? Porque, veja, para a doutrina, a qualificadora é de ordem subjetiva, ligada à motivação do delito. Na concepção do STJ, que entende que a qualificadora do feminicídio é de ordem objetiva, há a possibilidade da coexistência da qualificadora do feminicídio, de ordem objetiva, com uma outra qualificadora de ordem subjetiva. Por exemplo, torpeza ou futilidade. Deu para entender isso? Então, o feminicídio, que é o homicídio qualificado, essa qualificadora é de ordem objetiva? Esse crime ainda pode? Nós ainda podemos visualizar a incidência de uma qualificadora, além dessa de ordem objetiva, de uma qualificadora subjetiva. Torpeza ou futilidade. Deu para entender isso? Então é possível a incidência das duas qualificadoras nessa espécie de homicídio. Ok? É interessante ainda porque, aqui comigo, a pergunta que se faz é a seguinte: necessariamente nós temos que ter uma mulher no polo passivo? É a pergunta que se faz. Nós temos duas correntes. Inclusive, nós temos um posicionamento do STJ também. Comigo na tela. Comigo na tela. Eu tenho uma primeira corrente que segue o critério biológico. A vítima deve ser necessariamente biologicamente mulher. Essa vítima que nasceu homem e figura como mulher juridicamente não poderia figurar no polo passivo, né, quando se trata de feminicídio. O transexual, por exemplo. Deu para entender? Agora, o critério jurídico, ele abarca tanto a vítima biologicamente mulher como a vítima juridicamente mulher. Então aqui seria possível figurar no polo passivo a vítima biologicamente mulher, nasceu mulher. Ou aquela vítima que nasceu homem, fez um procedimento cirúrgico e figura como mulher juridicamente. É a segunda corrente que adota o critério jurídico. Professor, e qual é o posicionamento do STJ? O STJ, em decisão recente inclusive, entendeu que quem deve decidir se há incidência da qualificadora ou não é o tribunal do júri. Deu para entender? Agora, nós temos uma outra decisão também do STJ, vem comigo na tela. Essa decisão
no sentido de que é o tribunal do júri que deve decidir a incidência da qualificadora, não. Essa decisão é da quinta turma. Ok? Que entendeu o seguinte: cabe ao tribunal do júri o debate acerca da efetiva aplicação da qualificadora do feminicídio em crime contra a vida praticado em face de vítima transexual. É claro, né? Presente o indicativo de prova da possível ocorrência. Ocorrência o quê? Ocorrência de quê, professor? Do contexto de lá, aqui, ó, desse contexto aqui, claro, quando se fala se o crime foi praticado num contexto, no ambiente de violência doméstica e familiar, ou menosprezo à condição de mulher, ainda que juridicamente. Deu para entender? Essa é a concepção. Tá. E aí nós temos agora uma decisão do STJ, muito embora não seja diretamente em relação ao feminicídio, mas é uma decisão que pode ter uma repercussão. Por quê? Porque a sexta turma do STJ entendeu recentemente que é possível a aplicação da Lei Maria da Penha aos casos de violência doméstica ou familiar contra mulheres transexuais. E na decisão, o colegiado considerou que a lei trata de violência baseada em gênero e não no sexo biológico. Então, olha aqui comigo. Em relação ao transexual, aplica-se a Lei Maria da Penha? Aplica-se a Lei Maria da Penha. Agora, e se eu tenho um contexto de morte desse transexual? Claro, esse contexto de morte ocorreu envolvendo um ambiente de violência doméstica ou uma motivação baseada no menosprezo ou na discriminação à condição de mulher, ainda que transexual. Deu para entender? Aí quem vai decidir é o tribunal do júri. Então me parece que foge das raias da lógica. Porque durante o processo aplicou-se a Lei Maria da Penha. E, por ocasião do julgamento, quem tem a atribuição da decisão em relação à incidência da qualificadora ou não, fica, né, com o tribunal do júri. Então nós temos esse contexto que foge um pouco das raias da lógica. Ok? Vem comigo na tela ainda, né? Vem comigo na tela, estamos aqui resolvendo a questão número 1, agora jogando duro. Fica ligado, STF, tá? STF entende que o homicídio que tem como pano de fundo a homofobia, para o STF, além do agente responder pelo crime de racismo, responde também pelo homicídio qualificado pelo motivo torpe. Tá? Motivo torpe. Esse foi o entendimento do STF, então fica esperto aí. Tá? Outro ponto importante, é claro, e aqui a gente mata a questão para avançar. Aqui, quando nós temos um feminicídio e a vítima se encontra gestante, ou eu tenho uma vítima de feminicídio e nós temos aqui aquela vítima que deu à luz nos 3 meses posteriores ao parto, se esse feminicídio ocorre, 3 meses posteriores ao parto, nós temos a incidência de uma causa de aumento de pena. Aumenta essa pena de 1/3 até a metade. Deu para entender isso? Agora, é importante porque no caso da gestante, além do agente responder pelo feminicídio com a incidência da causa de aumento, ainda é possível responder pelo aborto consumado. Ou seja, vai responder pelo feminicídio, homicídio qualificado, e aí com a incidência da majorado, e além disso, pelo aborto consumado, é claro, desde que o agente tenha conhecimento de que a vítima se encontra na situação de gestante. Ainda em relação a essas circunstâncias que ensejam a incidência dessa causa de aumento no feminicídio, eu vou chamar a sua atenção aqui para o inciso 3.
se o feminicídio é praticado na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima. O examinador, ele vai tentar te pegar na prova. Por quê, professor? Ele vai tentar incluir aqui, ó, colateral. Colateral não entra, ok? Descendente ou ascendente da vítima. Tá? Importante ainda, ó, essa incidência, a incidência da majorante, quando esse feminicídio ele é praticado em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas lá no inciso 1, 2 e 3 da Lei 11.340. Entre elas, nós temos aqui a suspensão da posse ou restrição de porte de arma de fogo. Eu tenho aqui, por exemplo, um agressor que é policial militar. Ele tem contra ele uma medida protetiva em seu desfavor, no sentido da suspensão da posse ou restrição de armas de fogo. Mas ainda assim ele descumpre, lança a mão de uma arma de fogo e mata a vítima. Vai responder pelo feminicídio, ok? Que é homicídio qualificado, e nós temos ainda a incidência dessa majorante aqui. Ok? Só dei um exemplo aqui. Ok, vamos avançar então para a questão número 2. O homicídio realizado para ocultar a prática de outro crime é qualificado pela conexão teleológica. Questão errada. Questão errada. Quando se fala de homicídio qualificado pela conexão, nós visualizamos aqui o artigo 122, parágrafo 2º, inciso 5. O teor do artigo 121, né? Parágrafo 2º, inciso 5. Então, se o homicídio ele é praticado para assegurar a execução de um outro crime, essa conexão aqui sim é uma conexão teleológica. Se o agente pratica o homicídio para assegurar a ocultação de um outro crime, e aqui eu vou dar o exemplo que o professor Kleber Masson trabalha na obra dele, mata testemunha de um crime, essa conexão será uma conexão consequencial. Da mesma forma, se o agente mata a vítima de um crime para não ser denunciado, também temos aqui uma conexão consequencial. De igual modo, se o agente mata o comparsa, por exemplo, para ficar com todo o produto do crime para si. Nós temos aqui uma conexão consequencial também. Professor, me dá esse exemplo aí desse último contexto. O agente que mata para assegurar vantagem de outro crime aqui comigo. E aí eu dei o exemplo do comparsa. Tício e o Mévio entraram em uma agência bancária e, mediante grave ameaça, subtraíram valores em dinheiro. Saíram do local. Durante a fuga, o Tício decidiu ficar com dinheiro só para ele. E aí ele mata o Mévio. Deu para entender? Nós temos essa morte do Mévio, é um homicídio qualificado pela conexão consequencial, para assegurar a vantagem do outro crime. Qual crime? O roubo que eles praticaram lá naquele estabelecimento bancário. Ok? Vem comigo na tela. Eu aqui dei um exemplo que é trabalhado em algumas doutrinas, como, por exemplo, a doutrina do professor Kleber Masson, que entende que se o agente mata a testemunha, teríamos aqui a ocultação de um delito. E se o agente mata a vítima, teríamos aqui a impunidade. O agente visa a impunidade. E por que eu te chamei aqui na tela? Eu te chamei na tela porque algumas doutrinas, como também algumas bancas, simplesmente trocam um exemplo. Entendem que para assegurar a ocultação é quando a gente mata a vítima. Ou para assegurar a impunidade é quando a gente mata a testemunha. Deu para entender? Mas na prova, ainda que o examinador ele venha a trocar esses exemplos,
Qual é a pedra de toque quando o examinador trabalha uma questão dessa? Ele só quer saber se a conexão é teleológica ou consequencial. Deu para entender? Isso aqui é tranquilo, independente dos exemplos. Por quê? Porque teleológica será apenas quando o agente praticar um homicídio para assegurar a execução de um outro crime. Em relação à ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime, a conexão é consequencial. Deu para entender? Então aqui na nossa questão, ó, o homicídio realizado para ocultar a prática de outro crime é qualificado pela conexão teleológica. Não. Aqui a conexão é consequencial. Ok? Bacana, então. Então é importante. Ainda acerca desse homicídio conexivo, eu vou chamar a sua atenção, porque é claro, né, que o agente ainda vai responder, ele vai responder pelo homicídio, qualificado pela conexão, e pelo outro crime também, em concurso material. Aqui comigo. Então o Tício matou o segurança para matar o empresário. Daquele segurança, ele faz a segurança desse empresário. E o Tício matou o segurança. Aí ele entrou na residência e matou o empresário também. Então ele vai responder pelo homicídio qualificado pela conexão em relação à segurança e também pelo homicídio desse empresário, que pode ser qualificado também, dependendo da motivação ou do modo operante que ele utilizou para ceifar a vida dessa vítima. Deu para entender? Agora, professor, se essa vítima acaba... Vamos supor, essa vítima estava dormindo, ela acordou, visualizou o Tício e correu. Ainda assim, esse homicídio de segurança será qualificado pela conexão? Sim, por quê? Porque o segundo crime era possível. A vítima que se evadiu do local. Deu para entender? Conseguiu escapar desse assassino. Aí na questão da prova vai aparecer o seguinte, que o Tício matou o segurança para matar o empresário. Só que quando ele realizou disparos de arma de fogo e atingiu o empresário, esse empresário já estava morto. Como assim, professor? O laudo cadavérico apontou que aquele empresário tinha sofrido uma parada cardiorrespiratória e evoluído a óbito. Meia hora, né? Antes do Tício realizar disparo de arma de fogo em sua direção. Né? Meia hora antes dele ser atingido. Deu para entender? Nesse contexto, o segundo crime é impossível. Se o segundo crime é impossível, a qualificadora da conexão não incide em relação à morte desse segurança. Deu para entender? Por quê? Porque o segundo crime é impossível. Ok? E fica esperto ainda que não é possível a incidência dessa qualificadora se a segunda ação configura uma contravenção penal. Se ele praticou homicídio para praticar uma contravenção penal, também não há incidência da qualificadora em relação a esse homicídio. Deu para entender? Vem comigo na telona. Vem comigo na telona. Então é importante, né? Citei aqui, é claro, é um aulão, mas aqui a gente joga duro demais. É importante ainda que a conexão ocasional não qualifica o homicídio. Ok? Aqui comigo. Então, o Tício abordou o MEV. E quando o Tício abordou o MEV, ele lembrou que o Tício é um traficante. Ele lembrou que o MEV tinha comprado drogas lá na sua boca de fumo e não realizou o pagamento. E o Tício, olha, vou ceifar a sua vida porque você está me devendo. Esse encontro foi um encontro fortuito. E ele mata o MEV com base nessa motivação. Esse homicídio será qualificado pela torpeza, né? Matou por dívida. Ok? E não pela qualificadora da conexão, ainda que eu tenha aí uma conexão ocasional. Deu para entender? Fortuitamente. Acabaram se encontrando ali. Né? Eu tenho ali um contexto ocasional. Não qualifica o homicídio diante dessa conexão. Ok? Vem comigo na telona. Vem comigo na telona. É importante, vamos avançar para a questão de número 3. Questão de número 3. Segundo o STJ, há incompatibilidade na coexistência da qualificadora motivo fútil com o dolo eventual, em caso de homicídio causado após pequeno desentendimento entre o agressor e agredido. Questão errada. Esse não é o posicionamento do STJ. O STJ entende que é possível sim a coexistência da qualificadora do motivo fútil
com o dolo eventual. E aqui, né, eu coloquei aqui o julgado que defende essa concepção, ok? Então, importante. E aí, falando de dolo eventual, e aqui né, eu menciono, né, outro julgado aqui, mencionando a compatibilidade do dolo eventual com a qualificadora motivo fútil e também motivo torpe. É claro que a doutrina ela se posiciona de forma contrária a essa concepção. Muito embora o STJ e o STF já concluíram pela possibilidade da coexistência do dolo eventual com as qualificadoras do motivo torpe e motivo fútil. Falando em dolo eventual, e aqui eu faço um link, em relação à embriaguez. O STJ entende que a embriaguez do agente condutor de automóvel por si só não pode servir de premissa bastante para a afirmação de dolo eventual em acidente de trânsito com resultado morte. Aqui comigo. O simples fato do agente ter ingerido bebida alcoólica não induz o dolo eventual. Essa é a concepção do STJ. Então, se o agente está conduzindo o veículo automotor, ingeriu bebida alcoólica, ok, mas ele está conduzindo o veículo automotor de forma normal. Apenas foi falar ao telefone rapidamente. E aí, por inobservância do dever jurídico de cuidado, provocou um homicídio. Nesse caso, o homicídio será culposo. E não um homicídio doloso com revestimento do dolo eventual. Ou seja, qual a conclusão? O simples fato de ingerir bebida alcoólica não induz a presença do dolo eventual. Se o agente, na condução de veículo automotor, venha provocar a morte de uma vítima. Deu para entender isso? Professor, então quando eu teria a caracterização do dolo eventual? Para o STJ, se esse condutor está conduzindo, além de ter ingerido bebida alcoólica, está conduzindo um veículo de forma totalmente anormal. Como, professor? Na contramão, avançando no sinal vermelho. Deu para entender? Então, o contexto ele deve ser analisado. Então, na sua prova, a simples constatação da embriaguez induz o dolo eventual. Questão errada. Porque o caso concreto deve ser analisado. Eu posso ter um agente respondendo por homicídio culposo na direção de veículo automotor, ainda que tenha ingerido bebida alcoólica. Ok? Vem comigo na telona. Tá? Então, importante aqui, eu coloquei diversos julgados, envolvendo inclusive a motivação fútil, né? E importante aqui, ó, nesse julgado, motivo fútil e ausência de motivos. Aqui comigo. Para o STJ, ausência de motivo não é sinônimo de motivo fútil. Professor, não entendi. Delegacia de polícia. Tício matou o Mévio. Ok. Durante o interrogatório, o delegado pergunta para o Tício: Tício, qual foi a motivação? Por que você matou o Mévio? Não teve qualquer tipo de motivo. Como não? Não teve motivo. Será que o delegado vai poder indiciar o Tício no homicídio qualificado pelo motivo fútil? Já que ele falou que não tinha motivo? Para o STJ, não. Em tese, esse autor será indiciado pelo homicídio qualificado, pelo homicídio simples, né? Homicídio qualificado não, pelo homicídio simples. E não pelo homicídio qualificado pela futilidade. Deu para entender? Aí a doutrina bate. Bate por quê? Quer dizer que se um agente pratica um homicídio por um motivo desprezível, ele vai responder por homicídio qualificado pela futilidade. Ok. E se ele pratica um homicídio sem qualquer motivo, que é pior ainda, o homicídio é simples? Deu para entender? Então a doutrina ela tem uma posição contrária a essa concepção do STJ. Mas para o STJ, o homicídio praticado em que não é possível identificar sua motivação, ou seja, ausência de motivos, que é o denominado homicídio gratuito, caracteriza homicídio simples e não homicídio qualificado pela futilidade. Ok? Vem comigo na telona. Vem comigo na telona. Ok. É importante ainda, antes de avançar para a próxima questão, a inovação.
Porque agora o homicídio qualificado, homicídio também será qualificado, isso que eu queria dizer, se o agente emprega arma de fogo de uso restrito ou uso proibido. Se o agente emprega uma arma de fogo de uso permitido, não há que se falar na incidência da qualificadora. Mas aqui eu vou chamar a sua atenção, porque aqui, se o examinador na sua prova vai trabalhar com dois contextos fáticos, você tem que entender pelo concurso material. Como, professor? Vai mencionar na sua prova que o Tício adquiriu arma de fogo em janeiro. Com aquela arma em dezembro, ele matou o MEV. Vai responder pelo porte legal de arma de fogo. E essa arma de fogo era uma arma de fogo de uso restrito. Ok? Pelo porte legal de arma de fogo, verbo aqui adquirir. E pelo homicídio qualificado, o emprego de arma de fogo de uso restrito. Porque a prova apresentou dois contextos fáticos. Agora, se nada falou, ok. Vai apenas homicídio qualificado pelo emprego de arma de fogo de uso restrito. Ok? Vem comigo na telona. A gente avança, então, para a questão de número 4. O homicídio funcional é aquele delito praticado contra a autoridade ou agente membro das Forças Armadas, policiais federais em geral, policiais civis ou militares, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança, no exercício da função ou em decorrência dela, ou ainda contra seu cônjuge, companheiro ou parente até segundo grau. Olha, em razão dessa condição, incidindo pena privativa de liberdade, 12 a 20 anos de reclusão. Questão errada. Questão errada. Eu vou chamar a sua atenção que, veja, o homicídio ele será qualificado quando praticado contra a autoridade ou agente descrito lá no artigo 142, 144 da Constituição Federal, integrante do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança, no exercício da função em decorrência dela, ou contra cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o terceiro grau. Ok? Em razão dessa condição. É importante porque, em relação ao homicídio funcional, o aluno tem que ter conhecimento de direito civil. E eu aqui quebrei o galho dele. São parentes consanguíneos, de primeiro grau, pais e filhos. Segundo grau, avós e netos, netos e irmãos. Terceiro grau, bisavós, bisnetos, tios e sobrinhos. Então veja, A, B, né? Aqui eu teria C, né? Que é C e aqui D, isso. A, B, C, ok? Estariam, esses parentes aqui estariam abarcados para a incidência da qualificadora. Agora, quando se fala de primo, não, porque primo é quarto grau, aqui comigo. Então, o Tício foi investigado pelo delegado Caio. E ele decidiu matar o primo do Caio em decorrência de ter sido investigado pela prática de um delito pelo delegado Caio. E ele mata o primo do delegado Caio. Nós iremos visualizar a incidência da qualificadora? Não. Por quê? Porque primo é quarto grau. Deu para entender? Então o examinador, na sua prova, ele pode trabalhar com isso. Saber se você tem conhecimento de direito civil. Deu para entender? Então fica esperto em relação a isso. Quando se fala de homicídio funcional, é importante, você tem que ter conhecimento que essa morte ela necessariamente tem que estar ligada ao exercício da função ou em decorrência dela. Porque se eu tenho uma colisão de veículos, o Tício é um delegado de polícia. E o Mévio é um condutor de um outro veículo. Colidiram o veículo. E aí começaram a discutir. E o Mévio, por causa daquela discussão, lá lança a mão de uma arma de fogo e mata o Tício. No laudo de local, os peritos encontraram a carteira funcional do Tício. Olha, o Tício é um delegado de polícia. Será que eu já tenho incidência da qualificadora do homicídio funcional? Não. Por quê? Porque a morte decorreu de uma discussão, ele nem sabia que se tratava de um delegado de polícia e não ceifou a vida da vítima em razão da condição funcional da vítima. Esse homicídio será qualificado? Sim, mas pela futilidade, uma discussão de trânsito. E não pela incidência da qualificadora ligada à funcionalidade.
Vem comigo na tela. Vem comigo na tela. Então fica esperto aí, tá? É importante quando se fala do homicídio funcional. Eu chamo a sua atenção ainda, né, e eu já falava, né? O agente deve ter conhecimento da condição funcional da vítima e praticar conduta por esse motivo. Então há necessidade há necessidade do nexo, né? Entre o exercício da função, ou em razão dela, em decorrência dela, com o resultado morte da vítima. É importante que aposentados e parentes por afinidade estão excluídos. Aqui comigo. A pergunta que se faz é a seguinte: e o filho adotivo? Duas correntes. Nós temos uma corrente doutrinária que é presa ao princípio da legalidade. Aqui menciona parente consanguíneo. Então o filho adotivo não estaria abarcado, ok? Mas nós temos uma outra corrente que segue o viés do princípio da igualdade em relação aos filhos. Ou seja, artigo 226 da Constituição Federal. Não há possibilidade da dispensa de um tratamento discriminatório pela condição de filho adotivo. O tratamento deve ser igual ao consanguíneo. Deu para entender? Então, bem, eu já verifiquei bancas seguindo o princípio da igualdade, seguindo a concepção do artigo 226. E outras bancas seguindo o princípio da legalidade. Então, fica esperto, porque o examinador ele vai ter que mencionar na questão, ele deve ser claro na questão. Se o examinador menciona segundo o Código Penal, então você afasta essa concepção de filho adotivo. Porque pela redação do Código Penal não é possível. Agora, se nada falou, então há a possibilidade de que o examinador entenda que há incidência da qualificadora, ainda que a vítima seja um filho adotivo, por exemplo, de um delegado de polícia. Deu para entender? E matou esse filho adotivo do delegado de polícia porque o delegado investigou o assassino ou investigou um parente do assassino. Deu para entender? O assassino matou o delegado, matou o primo, o filho adotivo do delegado, em decorrência dessa motivação. Vem comigo na telona, tá? Então fica esperto aí. Outro ponto importante também é, delegados aposentados, né? Aqui também nós temos uma discussão, há quem entenda que há incidência, mas pelo o princípio da legalidade, ele só menciona aqui, no exercício da função em decorrência dela. Professor, mas e o delegado aposentado? Em decorrência da função, ainda que ele não esteja, veja, quando se fala em decorrência da função, o agente, ele ainda exerce a função, mas ele não está no exercício da função. O delegado aposentado, ele não exerce mais a função, deu para entender? Então aqui você tem uma discussão. Então a corrente que segue o princípio da legalidade entende que o delegado aposentado não está abarcado, tá? Também não é abarcado aqui Ministério Público, magistrado, membro aqui do Judiciário. Importante, esse homicídio funcional é considerado crime hediondo. E eu posso ter ainda um erro na execução em sede de homicídio funcional. Vem comigo na telona. Tício realizou disparo de arma de fogo para atingir o delegado Caio, porque o delegado Caio o investigou. O delegado Caio estava saindo de uma academia. Por erro na execução, desvio de golpe, erro na pontaria, tá? O Tício acabou atingindo uma outra pessoa. Nós temos aí um erro na execução. Aqui no Brasil se adota a teoria da equivalência e não a teoria da concretização, que é uma teoria adotada lá na Alemanha. Então, pela teoria da equivalência, eu tenho que considerar as qualidades da vítima que eu queria atingir. Ainda nesse contexto, ainda que o delegado não seja atingido, uma outra pessoa que não se trata do delegado de polícia, foi atingida por erro na execução, erro na pontaria, nós temos aí o desvio de golpe, nós temos aí a incidência da qualificadora homicídio funcional, ok? Vem comigo na telona. Vem comigo na telona. A gente avança, então. Coloquei aqui, antes mesmo de avançar, né, na telona. Professor, antes de avançar na telona, eu coloquei aqui porque, veja, eu estou aqui falando do homicídio funcional, ok? Ok. Mas nós temos também a lesão corporal funcional. E em relação à lesão corporal funcional, cuidado. Por quê? Porque aqui no homicídio trata-se de uma qualificadora. Quando se fala de lesão corporal funcional, não há que se falar em qualificadora. O examinador, ele irá aprontar uma pegadinha na sua prova. Por quê? Porque ele sabe que você estudou
Ele sabe que há possibilidade também da denominada lesão corporal funcional, mas na lesão corporal funcional, a lesão corporal não é qualificada em decorrência da morte da vítima ligada à funcionalidade. A lesão corporal aqui é majorada, aqui é causa de aumento. E o examinador vai forçar na sua prova que trata-se de uma qualificadora. Aqui é causa de aumento. E na lesão corporal funcional, quando grave, veja bem, quando grave, não há que se falar em crime hediondo. Por quê? Porque a lesão corporal funcional só terá roupagem de crime hediondo se essa lesão corporal for uma lesão corporal gravíssima. Lesão corporal funcional gravíssima, aí sim tem a roupagem de crime hediondo. A lesão corporal funcional grave não tem a roupagem de crime hediondo, ok? E ainda temos a lesão corporal funcional seguida de morte. Essa lesão corporal funcional seguida de morte, aí sim, né? Aqui nós temos sim a crime hediondo, ok? Então é importante você ter esse conhecimento. Aproveitei e trabalhei a lesão corporal aqui funcional, porque eu estava tratando de homicídio funcional. Aí eu já joguei a lesão corporal funcional aqui, para quê? Porque ia apontei a pegadinha. Qual será a pegadinha? O examinador vai mencionar que a lesão corporal funcional trata-se de uma lesão corporal qualificada. E nós sabemos que não há que se falar em lesão corporal funcional qualificada, né? Não seria uma lesão corporal qualificada. E sim uma lesão corporal majorada. Ok? Importante. Vamos avançar então para a questão de número 5. Caso Francisco mate Paulo com emprego de veneno, haverá nessa hipótese a possibilidade da coexistência desse tipo de homicídio com um homicídio praticado por motivo de relevante valor moral, ainda que haja premeditação. Questão correta. Professor, premeditação e a coexistência de homicídio... E esse homicídio seria qualificado, né, professor? Ele está mencionando aí caso Francisco mate Paulo com emprego de veneno. Calma, calma! O veneno pode caracterizar um meio insidioso ou não? Calma, ok? Calma, vamos ter calma aí. E aí a questão menciona que a possibilidade da coexistência desse homicídio com um homicídio praticado por motivo de relevante valor moral, ainda que haja premeditação, é a questão correta. Professor, joga na tela. No aulão adelante. No aulão adelante, você vai entender que o homicídio, artigo 121, parágrafo 1º, será privilegiado, ou seja, incidência na causa de diminuição, se o agente comete o crime impedido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Nós temos aqui uma incidência de uma causa de diminuição. Aqui menciona, né, o juiz pode, mas na verdade trata-se de um direito subjetivo quando presentes todos os requisitos. O juiz deve, não é isso? Mas na redação da sua prova vai estar lá, pode, ok, mas deve, né? O juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Ok. Valor social, o agente desenvolve a conduta para atender o interesse da coletividade, o amor à pátria. Valor moral, relevante valor moral. O agente desenvolve a conduta para atender interesse próprio. Exemplo, eutanásia. A eutanásia é um exemplo de homicídio privilegiado. Deu para entender? Por relevante valor moral. Isso aqui não vem da doutrina, não. É exposição de motivo do Código Penal. O próprio Código Penal menciona na exposição de motivo, dá o exemplo da eutanásia. Cuidado, estamos aqui trabalhando um homicídio privilegiado, que eu vou avançar. E aí eu vou fazer aqui uma contraposição com o meio insidioso, que é o veneno. E aí há uma possibilidade. Calma, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Por que vamos trabalhar? Cuidado com a pegadinha. Por quê? Porque na sua prova vai aparecer assim, ó. Se o agente comete o crime impedido por relevante valor moral, relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, diante de injusta agressão da vítima. Aí você é correto, você vai errar. Vai errar por quê? Se está diante de injusta agressão da vítima, ele está em legítima defesa. Deu para entender? Então o examinador ele troca aqui. Ele coloca diante de injusta agressão da vítima. E aí, dentro desse contexto, você lê rápido, homicídio privilegiado. Vai dançar. Não há que se falar de homicídio privilegiado. Aí estaria presente uma legítima defesa. Deu para entender? Outra pegadinha. O examinador troca aqui, ó. Sob o domínio de violenta emoção. Ele troca e coloca influência. Tá? Se há influência, eu tenho apenas aplicação de uma atenuante. Não há que se falar em reconhecimento de privilégio. Não há que se falar em influência, não há que se falar em reconhecimento de privilégio, ok?
Para que eu tenha a incidência do privilégio, eu tenho que ter a cólera. A gente tem que estar dominado. É o domínio da violenta emoção. Ok? Ok. Então, agora, para a gente avançar mais, e aqui eu menciono, né, esse homicídio praticado sob domínio de violenta emoção, logo em seguida, injusta provocação da vítima, o agente aqui, ele está agindo com dolo de ímpeto. É um crime em curto-circuito. Agora, professor, será que eu poderia ter um homicídio privilegiado com o agente agindo com dolo refletido? Por exemplo, a premeditação? Sim. Quando? Ora, quando o agente praticar um homicídio, aqui ó, impelido por motivo de relevante valor moral, por exemplo. Aqui comigo. Tício chegou a casa e encontrou a filha dele chorando. O que aconteceu, minha filha? Olha, o Mévio forçou ter sexo comigo. E o Tício, em decorrência desse fato, decide matar o Mévio. E ele planeja a execução do crime. Deu para entender? Então eu tenho a premeditação e já tenho uma motivação. É ligada a um relevante valor moral. E o Tício planeja todo o cenário criminoso e lança a mão de uma corda para asfixiar a vítima. E assim ele procede. Eu tenho um homicídio que tem como um pano de fundo relevante valor moral. Ok? E esse homicídio, ele é praticado através de um meio que qualifica o homicídio. Não é isso? Asfixia. E além disso, ele planejou. Planejou todo o cenário criminoso. Deu para entender? Então, esse crime é um crime premeditado. O fato desse crime figurar como premeditado não afasta o privilégio. Deu para entender? E também não afasta a qualificadora. Então eu posso ter um homicídio que ao mesmo tempo é privilegiado e é qualificado também. E além disso é premeditado. A premeditação não configura a qualificadora. É bom você ter esse conhecimento. É claro que influencia na dosimetria da pena, mas não configura uma qualificadora. Deu para entender? Nós temos aqui um denominado homicídio híbrido. O homicídio híbrido, qualificado e privilegiado e qualificado ao mesmo tempo, não tem a roupagem de crime hediondo. Esse é o posicionamento da doutrina majoritária. Para a doutrina minoritária, teria ainda a roupagem de crime hediondo, porque ainda que seja privilegiado, esse homicídio é qualificado. E sendo qualificado, estaria abarcado pela Lei 8.072. Mas não é essa a concepção do STJ e, para falar a verdade, da doutrina majoritária. Para a doutrina majoritária, inclusive o STJ, o STJ também tem esse posicionamento, homicídio qualificado e privilegiado não tem roupagem de crime hediondo. Agora, quando se fala de meio insidioso, mesmo exemplo. Eu vou trocar aqui o modus operandi e vou colocar um veneno. O Tício, ao invés de matar a vítima mediante asfixia, mata com emprego de veneno. Meio insidioso. Esse homicídio será qualificado e privilegiado ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele matou. Utilizou veneno? Sim, mas qual foi a motivação? Porque aquela vítima agrediu sexualmente ou tentou agredir sexualmente a filha do Tício. Deu para entender? Ainda assim, teríamos aqui um homicídio híbrido. Quando você fala do emprego de veneno, vem comigo na telona, é importante porque é o denominado benefício. É o meio insidioso. Portanto, a vítima não pode ter conhecimento que a substância é venenosa. Aqui comigo. Para que o homicídio seja qualificado pelo meio insidioso, e o veneno é um exemplo de meio insidioso, a vítima ela não pode ter conhecimento que se trata de veneno. Deu para entender? Se a vítima é forçada a ingerir veneno, o agente coloca uma arma na cabeça da vítima e fala: toma esse veneno agora aí. Com a arma apontada na cabeça da vítima. E a vítima é forçada a ingerir aquele veneno, esse homicídio será qualificado pelo meio cruel. E não pelo meio insidioso. Por quê? Porque a vítima sabe que é veneno, ainda que ela seja coagida a ingerir aquele veneno. Diferente se a vítima não tem conhecimento de que se trata de veneno.
Tício conversando com a vítima, o Tício colocou uma substância dentro do café da vítima, a vítima ingeriu aquele café, né, tomou aquele café e acabou evoluindo a óbito. Nesse caso, nós temos homicídio qualificado pelo meio insidioso, porque aqui o meio insidioso. Meio insidioso é aquele meio dissimulado, que a vítima não percebe, ok? Vem comigo na telona antes de avançar para a próxima questão. Então é isso, né? Eu coloquei aqui. E como eu falei de meio cruel, eu vou chamar a sua atenção porque a reiteração de golpes por si só não configura meio cruel. Já que eu falei do meio cruel, aqui comigo. Meio cruel. Tício deu 50 facadas no MEV. Eu tenho um homicídio qualificado pelo meio cruel? Não. Professor, mas foram 50 facadas. Calma. Meio cruel é aquele meio que proporciona, que enseja, né, eu diria, a vítima um sofrimento desnecessário. Se o Tício chegou ali e deu 50 facadas na vítima, né, naquele momento, a vítima na terceira facada já tinha morrido. Essa é a verdade. Na terceira ou quarta facada já acaba ali morrendo no local. Ok? Ok. Ainda que ele tenha dado 50. Bacana. Pode ser qualificado por outros motivos, né? Seja torpeza, futilidade, ou até mesmo um modo de agir, ok? Dependendo, atacou a vítima pelas costas, né? Impossibilidade de defesa, enfim. Tá dando para entender? Agora, a incidência da qualificadora meio cruel, não há que se falar na sua incidência, pelo fato da perícia ter apontado ali 50 facadas, ok? Por quê? Ele tem que proporcionar um sofrimento desnecessário à vítima. Como, professor? Deu uma facada, foi tomar um café. Deu outra facada, foi fazer uma postagem no Zap. Deixou a vítima, a postagem lá no Insta, deixou a vítima sofrendo. Deu mais uma facada, foi uma festa, depois retornou. Isso ensejar, né? Ocasionar um sofrimento desnecessário à vítima. Aí sim é meio cruel, ok? Ele tem que produzir um sofrimento desnecessário. Entendeu? Então não vai cuidado na prova, não vai com emoção. Se for com emoção, você leu lá 50 facadas na vítima, meio cruel, você vai apontar, você vai errar. Você tem que analisar o contexto fático. Se essa vítima teve um sofrimento desnecessário, ok? Ou seja, aquela morte prolongada. Deu para entender isso? E o agente ali furando, golpeando a vítima, ok? É esse contexto aí, vem comigo na telona. Então fica esperto aí, tá? Outro ponto importante, que o açúcar, em regra, não é considerado veneno. Mas aí você tem que analisar o contexto fático. Por quê? Porque se o agente está diante de uma vítima, um diabético, por exemplo, e ele sabe que a vítima é portadora dessa patologia, e ele aproveita essa condição patológica da vítima e acaba servindo algo com excesso de açúcar, esse açúcar ele pode configurar veneno para aquela vítima e o autor vai responder pela qualificadora, pelo homicídio qualificado, né? Coincidência dessa qualificadora. Ok? Vamos para a questão de número 6? Vamos para a questão número 6. O crime de homicídio, no crime de homicídio, a prática no crime de homicídio, a prática deste, aí sim, mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe, são circunstâncias que, apesar de não qualificar o crime, caracterizam-se como causas de aumento. Questão errada, né? Questão errada. Por quê? Porque a paga ou promessa de recompensa trata-se de uma qualificadora. E nós vamos analisar aqui que, na verdade, trata-se aí de uma espécie de motivo torpe. Ok? Nós temos aqui, no artigo 121, parágrafo 2º, um exemplo de interpretação analógica. O legislador se utiliza de uma fórmula casuística seguida de uma fórmula geral. Nós temos aqui o denominado homicídio mercenário, remunerado, ou como preferem, né? Diversos autores espanhóis, homicídio sicariato. Se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Ou seja, então, a paga ou promessa de recompensa já caracteriza o motivo torpe. Nós temos aqui uma interpretação analógica, e eu coloquei aqui. É importante você saber que esse homicídio qualificado pela paga ou promessa de recompensa é um exemplo de crime em concurso necessário, porque eu tenho que ter um mandante e um executor. Então,
é um crime de concurso necessário, que a doutrina também denomina de crime bilateral. Agora, aqui comigo, a pergunta que se faz muito em relação ao homicídio praticado mediante paga ou promessa de recompensa, a pergunta que se faz é a seguinte: a comunicabilidade em relação ao mandante, ou seja, a incidência dessa qualificadora, aí é a pergunta que se faz. Em relação ao mandante, aquele que determina a morte, encomenda a morte, também responde pelo homicídio qualificado pela paga ou promessa de recompensa? É a pergunta que se faz. Nós temos duas correntes. Uma primeira corrente entendendo que há comunicabilidade, sim. Inclusive, essa corrente já foi defendida pelo STF, pelo STJ. Mas, atualmente, a corrente majoritária, eu diria, inclusive na doutrina, e é uma corrente que está sendo seguida pelo STF e o STJ, entendem que a qualificadora, paga ou promessa de recompensa em relação ao mandante, não incide de forma automática. Deu para entender? Ou seja, essa qualificadora, torpeza, não há que se falar da incidência de forma automática. Por que não? Porque eu posso ter o mandante acobertado, motivado por um relevante valor moral ou por um relevante valor social. Ou seja, acobertado por um privilégio. Então há incompatibilidade. O homicídio ele não pode ser privilegiado e qualificado pela torpeza ao mesmo tempo. São concepções antagônicas. Deu para entender isso? Então, para o STJ, eu posso ter um mandante respondendo por homicídio privilegiado e o executor, sim, respondendo por homicídio qualificado pela paga ou promessa de recompensa, ok? Importante isso. Vem comigo na telona, né? Vem comigo na telona. E aqui eu coloco, né? Tá. Eu vou chamar só a sua atenção, que vem cair na prova direto, diversos alunos errando essa questão, aqui comigo. Primeiro, é irrelevante se o executor recebeu a promessa, né, de valor em dinheiro. Ou seja, Tício, mata o MEV, que eu irei pagar determinado valor em dinheiro para você. E o Tício matou, mas ele não recebeu. Mas ele matou diante da promessa, a incidência da qualificadora. Ok? Outra questão. A encomenda dessa morte, mas essa promessa é de cunho sexual. Como assim, professor? A Mévia contratou o Caio para matar o Paulo, que é seu marido. Descobriu aí um relacionamento extraconjugal. E a Mévia falou para o Caio que teria uma noite de amor com ele. E essa era a promessa, para que o Caio matasse o Paulo. Será que há incidência da qualificadora? Porque nós temos uma promessa que pode, inclusive, ser efetivada, mas de cunho sexual. Duas correntes. Eu tenho uma primeira corrente que entende que tem que ter cunho economicamente, necessariamente econômico. Uma corrente que entende que necessariamente tem que ter um cunho econômico. Ok? E uma segunda corrente, que me parece que é majoritária, entende que não há necessidade de que essa promessa ou que o agente venha cumprir o que foi acordado com algo de revestimento econômico, como por exemplo o dinheiro. Ou seja, eu posso ter a incidência da qualificadora, ainda que a paga ou promessa tenha um cunho sexual, por exemplo, uma noite de amor. Deu para entender isso? Essa é a concepção majoritária. E a concepção minoritária entendendo que necessariamente tem que ter um revestimento econômico, ou seja, dinheiro, vou te dar um carro, deu para entender? Se a promessa é de uma noite sexual, não há que se falar na incidência da paga ou promessa de recompensa por parte do executor, ok? Vem comigo na telona, Importante, então, aqui eu coloquei outras informações, vamos para a questão de número 7. Segundo a STJ, no delito de homicídio culposo, a sentença que conceder perdão judicial, que concede, né? Sentença que concede
perdão judicial tem natureza condenatória. Questão errada. Questão errada é perdão judicial, né? Isso. Perdão judicial. Primeiro que está previsto aqui no artigo 121, parágrafo 5º. Esse perdão judicial ele é possível no homicídio culposo. No homicídio doloso não há que se falar em perdão judicial. O juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Essa sentença concessiva do perdão judicial, ela tem natureza jurídica declaratória. Essa sentença concessiva do perdão judicial tem natureza jurídica declaratória. Declaratória. Então, é declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório. Essa é a natureza jurídica. Então, quando o agente é beneficiado pelo perdão judicial, não se está realizando um juízo absolutório de mérito, tampouco havendo uma condenação. Por quê? Veja, é ausente a fixação da pena. Daí a imperiosa e pragmática conclusão do STJ, no sentido de qualificar essa decisão como sentença declaratória de extinção da punibilidade aqui comigo. Há uma corrente minoritária entendendo que essa sentença é uma sentença condenatória. Condenatória por quê? Porque o juiz primeiro ele deve condenar e depois entender pela possibilidade da aplicação do perdão judicial. Deu para entender? Mas não é a concepção defendida pelo STJ, com base na súmula 18. Para o STJ, com base na súmula 18, essa sentença não tem natureza jurídica absolutória, não tem, e também não tem condenatória. É apenas uma sentença que tem natureza jurídica declaratória de extinção da punibilidade. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela. Aí veja, o perdão judicial figura como uma causa extintiva da punibilidade, artigo 107, inciso 9 do Código Penal. E é um ato unilateral. Por quê? Porque independe da aceitação do réu. Aquele agente que estava conduzindo um veículo automotor, ao lado desse condutor de veículo estava seu filho. E ele perdeu a direção do veículo e a criança acabou morrendo. E ele acha que ele foi o culpado daquele acidente. E ele acha que merece ser punido. Ele quer ser punido. Mas o juiz, presentes os requisitos, é claro, o juiz pode entender pela aplicação do perdão judicial, ainda que em discordância do autor do delito. Diferente, esse perdão judicial, ele é diferente daquele perdão que a gente analisa lá na ação, no âmbito da ação penal privada, que é um ato bilateral. Ok? Outra informação importante em relação ao perdão judicial, STJ, aqui comigo. STJ, relação íntima de afeto com a vítima, necessária. Ora, o STJ entende que a gente tem que manter uma relação íntima de afeto com a vítima. A relação íntima de afeto com a vítima não quer dizer necessariamente que tenha a configuração, eu diria, de um relacionamento amoroso, não é isso. Eu posso ter uma relação de afeto com um amigo. Deu para entender? Essa é a concepção do STJ. E aí, qual foi o exemplo que o STJ utilizou? Não, o exemplo não, o caso, né, que o STJ analisou e externou esse julgado. Tício conduzindo o veículo automotor, ao lado dele a namorada, e a namorada falou para o Tício: Tício, eu tenho uma amiga que vai à festa também, ela pode ir conosco? O Tício pode. Tício está indo até uma festa junto com acompanhado da namorada. Aí essa amiga da namorada do Tício entrou no veículo. E o Tício está conduzindo o veículo automotor. Por inobservância do dever jurídico de cuidado, o Tício perdeu a direção do veículo. Morreu a namorada do Tício e a amiga da namorada do Tício. Eu tenho um concurso formal aí. 2 homicídios, a título de culpa. A pergunta que se faz é o seguinte: o contexto de concurso formal, considerando que há possibilidade de incidência do perdão judicial em relação à namorada, há possibilidade dessa extensão do perdão judicial em relação à amiga da namorada? A STJ falou não. Não por quê? Porque o perdão judicial, ele fica restrito à relação íntima que o autor tem com a vítima. A relação íntima que o autor tinha é em relação à namorada e não à amiga da namorada. Então, em relação à amiga da namorada, não há que se falar em incidência de perdão judicial, ainda que eu tenha um concurso formal.
Essa foi a decisão do STJ, entendeu? Então, qual é a conclusão? Para a aplicação do perdão judicial, a gente tem que ter uma relação de afeto com a vítima. Nós temos um caso específico que é possível o reconhecimento do perdão judicial, ainda que o agente não tenha uma relação íntima de afeto com a vítima. Qual, professor? Eu vou te dar um exemplo. Tício está conduzindo um veículo automotor, ok? Ok. E aí ele foi dar carona para uma determinada pessoa, que ele não conhece. Ok. Por inobservância do dever jurídico de cuidado, porque eu tenho que ter um homicídio culposo, ele perdeu a direção do veículo automotor. Provocou a morte dessa vítima. Ok, professor, provocou. Não tem uma relação íntima de afeto com a vítima? Não tem. Será que vai ser possível o perdão judicial? Vamos analisar o caso concreto. O Tício ele foi parar numa cadeira de roda. Ou em uma cama, né? Tetraplégico ou paraplégico. Nesse contexto, analisa a redação do 121, parágrafo 5º. Vem comigo na tela. Menciona, na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingir o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Olha aqui comigo. Uma forma grave, né? As consequências do acidente. O Tício foi parar em uma cadeira de roda ou em cima de uma cama. Nesse contexto, ainda que não haja uma relação íntima de afeto, nesse caso específico, o juiz vai sim conceder o perdão judicial. Então esse seria um caso relativizando essa concepção do STJ de que há necessidade de uma relação íntima de afeto. E outra coisa, né? A letra da lei nada fala, ok? Então, uma prova oral, você pode defender que nós temos posições entendendo que há possibilidade, sim, do perdão judicial, ainda que o agente não tenha uma relação íntima de afeto com a vítima. Por quê? A redação da lei não é... O legislador não entendeu por bem introduzir esse requisito na redação do 121, parágrafo 5º, qual seja essa necessidade de relação íntima de afeto com a vítima. E outra informação importante em relação ao perdão judicial, se liga, estou aqui dando um exemplo de trânsito, não estou? Sim. Artigo 302 seria, né? Sim. Perdão judicial seria possível? Sim. Com base na lei de trânsito? Não. Porque na lei de trânsito, a previsão do perdão judicial lá, ocorreu um veto em relação a esse dispositivo, porque era descrito apenas a uma relação parentesca. Ou seja, o agente tinha que manter uma relação familiar, né, com essa vítima. Deu para entender? Uma relação de parente com essa vítima, ok? Para Então, qual foi o entendimento? O entendimento foi o seguinte, olha, esse perdão é um perdão muito restrito. Vamos fazer o seguinte, promover o veto desse dispositivo e lançar a mão do perdão judicial lá do 121, parágrafo 5º, por analogia em bona parte. Então, o perdão judicial que hoje é reconhecido nos crimes de trânsito não está previsto na lei de trânsito. Está previsto lá no Código Penal. E ele é aplicado por analogia in bonam partem. Vem comigo na telona, né? Importante, então. E a gente mencionou em relação a essa questão, né? Fizemos uma abordagem bacana aqui. Vem comigo aqui na telona. Vem comigo na telona, ok? É isso, né? Então, como eu falava para vocês, as minhas aulas, tem mais aulas minhas, mas por que isso? Eu tenho um contrato comigo mesmo, né? Então, eu vou gravando aqui, ok? Isso tudo aí para te ajudar no seu concurso. Beleza? Não tem como fazer isso com os outros professores, porque a gente tem um orçamento aí. Mas aqui o jogo é duro. E eu volto no próximo bloco.